Bem-vindo a mais uma aula do nosso workshop Como especificar o computador ideal para arquitetos e engenheiros. Na aula de hoje, nós iremos ver como baixar e instalar o Revit. E além de o processo de baixar e executar a instalação, eu vou dar uma série de dicas aqui para aqueles também que já têm o software instalado, que tem que tomar cuidado ali com algumas coisas de atualizações, quando utilizar a última versão do Revit e etc. Então, dito isto, eu vou trocar aqui a tela e vou aqui deixar então a tela do nosso computador, onde nós temos aqui já instalado, né, o Windows, todos os softwares aí, atualização de drivers e etc. E agora nós vamos instalar aqui o Revit. Então a primeira coisa, eu vou entrar aqui no site da Autodesk, então vou digitar aqui autodesk.com.br, no caso se você entrar no site da Autodesk em português, no Brasil, o ponto .com aí em inglês. Então, entrei aqui no site do Autodesk e aí vou procurar aqui por produtos, né? Então, aqui nós temos aí, vamos assim dizer, o pacote de arquitetura, engenharia e construção, projeto de manufatura e etc. Aqui embaixo tem os principais softwares, né? Ou posso clicar aqui e ver todos os produtos. Mas aqui a gente já vai ver o Revit aqui na esquerda. Poderia também ir aqui na barra e digitar Revit também e buscar aí diretamente o software que eu quero. No caso aqui, por exemplo, o Revit. Ele vai encontrar aqui na lista, o primeiro aqui seria o mesmo que eu tivesse entrado lá por aqueles outros links, né? Então aqui, nesse primeiro passo, né, aparece aqui Revit e aqui aparece baixar uma versão gratuita de avaliação. Se você estiver baixando o software para testar, né, vamos assim dizer, você quer baixar a primeira vez a versão trial e etc., você pode clicar por aqui e selecionar uma das opções, né? Se ele vai ser para empresa, para uso doméstico, para educação ou visualizador de arquivos. Eu vou falar um pouquinho sobre o visualizador de arquivos também. Então vamos supor que você está fazendo apenas de um uso doméstico, você vai clicar aí em uso doméstico e vai seguir o passo que ele te pede. Tanto no uso doméstico, ou empresa ou educação, ele vai pedir para você aqui criar, fazer o login ou então criar uma conta, se você não tem nenhuma conta, uma conta gratuita para você acessar e baixar o software, mesmo que seja na versão trial por 30 dias. Então você vai criar uma conta, vai colocar seu nome, sobrenome, e-mail, vai confirmar o seu e-mail e sua senha e vai criar essa conta. E a partir disso, você vai poder aí baixar o software aí da Autodesk. Vou fechar essa tela, ele não vai deixar eu voltar aqui novamente, vai pedir para eu me cadastrar novamente. Então vou entrar aqui novamente em produtos e aqui em Revit novamente baixar uma versão gratuita de avaliação. Então, tanto qualquer um dos processos, na empresa, doméstica, educação, você vai precisar criar aí a sua conta, né? Até visualizador também. Então, nesse caso. E aí, se você for utilizar para a educação, é claro, você precisa, depois de criar sua conta, você precisa confirmar, né, a instituição que você está estudando, né? Se você é professor ou se você é aluno, você tem que enviar uma declaração lá comprovando que você é estudante e eles vão liberar para você o software para você utilizar aí no prazo praticamente de um ano, depois você podendo renovar e etc. Então, na versão educação, você pode utilizar o Revit Estudante, que no final nada mais é o próprio Revit, mas com você utilizando uma licença estudante. Mas é o Revit completo também que você vai estar utilizando. O uso doméstico empresa seria o mesmo passo, criar conta e etc. Nesse caso, o visualizador seria, eu vou clicar aqui visualizador, visualizar arquivos, ele na verdade é um visualizador de arquivos aqui, vamos assim dizer, online da Autodesk, né? Onde você pode visualizar aí desde AutoCAD, Revit, outros arquivos, aqui diretamente no site deles, né? Através aí do visualizador. Só que no caso do Revit, eu recomendo, né? Se você, por exemplo, aqui é o Windows Viewer, aí você pode Online Viewer, você pode utilizar um desses aí e etc. Mas um caso que poucos falam, né? Até a própria Autodesk, ela acaba não comentando muito, é o que? É você baixar a versão trial mesmo, mesmo ela sendo por 30 dias. Depois, se você baixar a versão trial, ela vai expirar, mas você continua tendo um software para executar visualizações. Mas, Jonatas, eu clico aqui, abro o software e diz que a licença expirou e fecha. Sim, porque você está abrindo da maneira errada. Como seria isso? Eu vou compartilhar a vista
aqui do meu desktop do outro computador e veja que aqui eu vou clicar aqui em Windows e vou digitar Revit aqui na minha barra ali de procura e eu vou digitar Revit Viewer. Veja que aqui no Revit Viewer é o Revit versão de visualização que você tem ao instalar o Revit completo. Então, quando você instala o Revit completo, mesmo na versão trial, ele instala o Revit Viewer automaticamente. Então, é esse Revit que você vai usar, mesmo que sua licença tenha expirado, para visualizar arquivos. De repente, você é uma construtora, você é um profissional que não está trabalhando no Revit, com o Revit diretamente, mas você recebe o modelo e quer visualizar aquilo que está sendo executado. Então você instala o Revit versão trial e dentro dele vai ter o Revit Viewer aí para você utilizar, né? Sem problema nenhum, você pode executar aí desta forma. Então voltando para cá, né? Então essas são as formas, né, que você tem aí para baixar e também visualizar, tanto a maneira trial, como a gente falou ali em cima, empresa, doméstico ou educação, uma licença de educação comprovando que você é estudante ou um professor, etc. Ou visualizador que você pode utilizar o próprio Revit instalando na versão trial e depois utilizar ele. Ou então, se você preferir, entrar aqui no visualizador online ou baixar algum visualizador, etc. Estaria aí também. Mas no nosso caso aqui de hoje, a gente vai baixar e instalar o Revit, né? Então, para isso, eu vou entrar na minha licença, aqui na minha conta, né? Utilizando a minha licença. Eu vou clicar aqui em cima em entrar, vou clicar aí, vou colocar meu login, minha senha e vou acessar a minha conta. E é exatamente isso que você faria também depois de criar sua conta Autodesk, clicar lá para baixar o software e etc. E aqui na sua conta, aqui em produtos e serviço, vai estar aqui os softwares que você tem direito aí a baixar, né? Se for uma licença estudante, vai aparecer a lista aí de todos os softwares, então que todos os produtos e serviços, eles vão aparecer aqui onde você vai poder baixar, tanto a licença aí da sua assinatura anual, ou da sua licença estudante, ou a versão trial lá que você já baixou, instalou, né? Nesse caso, mas aqui você vai ter acesso a essa plataforma dessa forma. Então aqui todos os serviços, eu entro aqui diretamente onde eu tenho Revit, e aqui eu vou clicar em mais detalhes, antes de clicar em instalação. E aqui em mais detalhes, a gente vai ver que a Autodesk, ela permite a gente baixar a versão atual e 3 anteriores. Então, a primeira coisa que eu vou falar é sobre versões. Jonas, mas na verdade eu estou utilizando 2019 em um projeto que eu fui contratado e eles estão utilizando essa versão porque o projeto é antigo e eles querem manter nessa versão, etc. Como eu posso baixar 2019, por exemplo? Você vai clicar aqui embaixo na direita, aqui no Help, e aqui você vai preencher essas informações. Então aqui você vai colocar o software que você precisa, né? Eu vou tirar aqui a compartilhação da minha imagem, só para ficar mais fácil aqui a visualização. Veja, então aqui eu vou selecionar, então suporte pós-compra, por exemplo, e aqui eu vou digitar o que eu quero, né? Nesse caso aqui eu quero fazer downloads, e aí eu posso selecionar o tópico abaixo, Service Pack, Hotfix, problemas, CD, baixar software, vou colocar aqui baixar software, e aqui eu vou colocar, né, localizar o download de um produto, e aqui eu posso colocar que eu quero o Revit 2019, por exemplo, aqui Revit. Quando eu ponho Revit, ela já me fala aqui quais eu posso, ó, 2024, 3 anteriores, mas eu tenho mais 2 anteriores. Então aqui ele dá o acesso até 5 versões, né? 5 versões anteriores da atual, quando lançar 2025 até 2020, etc. E aqui eu posso clicar no Revit 2019, por exemplo, e seguir o processo aqui de download, qual para esse computador, se é em inglês, qual o sistema operacional e etc. E enviar e conseguir baixar. Então, esse é o primeiro passo aqui, que seria qual versão que eu estou utilizando. A segunda dica, que aqui é uma dica mesmo, é uma recomendação, por exemplo, qual versão eu estou utilizando? Por exemplo, vamos supor que hoje saia o Revit 2025. É lógico, geralmente sai em abril aí os lançamentos, mas vamos supor que saia o Revit 2025. Eu devo utilizar a versão atual 2025, assim, do recém-lançamento? A minha recomendação
é a mesma recomendação que eu sigo lá do Roberto Klein, né, que era o consultor lá da Flávia Gasperini e é o consultor lá que eu tinha acesso direto a ele. É uma recomendação que ele fez lá em 2008, por volta por aí, e eu continuo dando essa mesma recomendação dele, que é você baixar no mínimo a versão do software 6 meses depois do lançamento para utilizar, se é que você precisa da última versão. Se você já está num projeto desenvolvendo, você não vai precisar baixar a última versão por baixar, só se existe alguma atualização muito importante que você precisa no software para desenvolver o seu projeto. Caso contrário, não. Por quê? Primeira coisa, para a gente entender isso, a gente tem que entender sobre atualizações. Veja que aqui a Autodesk está dizendo que existe uma atualização, que é o Revit 2024.2, né? Update. Então, essa é a última versão. Mas se essa é a última versão, o que aconteceu nas versões anteriores? Eu vou entrar aqui e vou colocar aqui, por exemplo, vou colocar aqui, ó, Revit Update 2024. Então, se a gente entrar aqui, ó, Revit 2024 Updates, a gente vai perceber que a Autodesk executou uma série de updates durante todo o ano, né, de 2023. Vou entrar nesse outro aqui, só para ver, aqui aparece melhor a lista. Veja só, o que acontece? Quando você baixa um software recém-lançado, a não ser que você está utilizando só para teste e prova, que é o que recomendo, não recomendo você utilizar já em seguida para trabalhar com ele. Por quê? Veja, só aqui no lançamento, a Autodesk lançou, aqui dia 4 de abril de 2023, a versão 24.04.427. E logo em seguida, aí praticamente 15 dias depois, já lançou uma nova atualização 05442. 432. O que é isso? É algum erro, algum bug, alguma coisa que não está funcionando no software, algum update que eles lançaram sem ter terminado alguma coisa. Então, eles lançam por obrigação aqui de cumprir algum prazo e depois vem atualizando o software. E depois, veja, em setembro já atualizou novamente e depois aqui por essa versão. E se a gente visualizar aqui em cima, veja, atualizaram lá em abril 2 vezes, depois em maio, em junho, setembro e novembro. Vamos supor que em novembro, que é realmente a última versão que não teve mais atualizações a partir daí. E se a gente for ver de abril para cá, é, abril seria praticamente aí 7 meses depois do lançamento, você tem a versão final aqui. Então, por isso que no mínimo 6 meses depois para você utilizar, para você não ter problema nenhum aí de algum update que não está funcionando. De repente o seu Revit Server não funciona, sincronização, conexão com alguma coisa e até mesmo os plugins que nem consegue tempo de lançar junto com o lançamento do software. Eles vão lançar na sequência muitos deles, né? Então, isso aqui é só um alerta e uma recomendação. A segunda recomendação é, já baixei e tenho o meu software aqui sendo utilizado, né? Já estou utilizando o Revit e um problema que acontece muito comum nas consultorias que eu dou, a pessoa vem com um problema, né, que não está funcionando alguma coisa e quando eu vou perceber, eu vou ali no Revit visualizar qual a versão dele. Quando você abrir o Revit, na barra superior aqui vai aparecer qual que é a versão dele, ou se não você entra ali em Help e vai dar mais informações e ver qual a versão. E aí você tem que ver se a versão do 2024 é essa daqui. Se é a 2024.2. Veja que está aqui o update.2. Aqui também está a versão mais recente, é a 2024.2. Se você tiver com 2024.1, ponto 0, ponto 1 ou qualquer uma anterior, você tem que vir aqui, clicar em baixar e atualizar. Por quê? Porque essas versões, né, essas correções, atualizações, elas corrigem uma série de problemas. Se você clicar, por exemplo, aqui em uma delas, ele vai falar tudo aqui, quais são as melhorias que eles fizeram e quais as coisas que eles corrigiram aqui também. Então aí você pode ver, de repente, não está funcionando, por exemplo, Cloud Models, alguma coisa em relação aos modelos na nuvem não está funcionando. Aqui na 2024.1 eles fizeram algum update e alguma melhoria. E assim vai, né? Isso daqui é só uma recomendação mesmo, mas aqueles que já têm instalado 2023, 22, 21, tem que olhar qual que é a última versão que você tem aqui para baixar. Por exemplo, 2023, você vai entrar aqui em atualizações e vai vir aqui
e fazer o update para a última versão também. Então, normalmente, as pessoas que trabalham em grandes empresas, às vezes a pessoa de TI está desconectada com a parte de projetos. Então, ela baixou a primeira vez o software Revit e instalou em todos os equipamentos. Só que ela não tem aí a rotina de entrar aqui e ficar visualizando se existe upgrades. E as pessoas estão lá trabalhando, estão tendo problemas diários com o software, não passa isso para a equipe de TI, e a equipe TI muitas vezes nem sabe que a correção é simplesmente executar um update aqui do software, tá bom? Então, essa é a primeira recomendação. Então, a primeira delas seria sobre a versão que você vai utilizar, qual o momento de você utilizar. Normalmente, a recomendação é 6 meses depois, após o lançamento, no mínimo. Lembrando que o Revit não salva em versões anteriores, então toda a equipe tem que estar no mesma versão do software. No processo da instalação, mesmo que você já tenha instalado ou vai instalar do zero, você tem que vir aqui e baixar o upgrade, né, o update. Se você já baixou uma versão anterior, você baixa o update para instalar, ou então, né, instala a versão mais recente, você vai clicar aqui e vai selecionar qual é a versão mais recente. Tem que tomar cuidado, se aqui tiver selecionado 2024.1, não é mais recente, você vai selecionar a mais recente. E aí sim, você vai selecionar qual que é aí o Windows 64 e qual que é a língua que você quer baixar, né? Qual idioma? No meu caso, eu utilizo o inglês. Mas lembrando que é muito fácil, é só ali no Revit você instala o português ou inglês, você vai ali no executável, você com o botão direito em cima do ícone, né, do executável, você duplica ele e só muda ali no executável para ENU, para deixar em inglês, PTB para português, e você consegue lá sem precisar instalar nada novamente, né? Você consegue alterar as versões de idioma ali facilmente, tá? Através do executável. Mas eu vou deixar aqui a versão em inglês. Normalmente eu deixo a em inglês e também duplico e deixo uma em português quando alguém tem alguma dúvida e quer ver a versão do Revit em português. E aí aqui a gente vai no processo de fazer o download, né? Também existe a opção de uma instalação personalizada, onde você pode selecionar até ali o caminho, outros softwares, extensões, biblioteca, etc. E até fazer um deployment para instalar em vários computadores, etc. A gente não vai entrar nesse detalhe, a gente vai fazer um download direto mesmo. Mas aqui, só para continuar, a gente falou sobre as versões, qual idioma que a gente vai selecionar, as atualizações. Existem dois itens aqui que eu vou comentar rapidamente, mas só para a gente saber, né, que existem. Muitas vezes, como eu falei, a equipe de TI está desvinculada com a de projetos. Então, aqui em extensões, a equipe de TI só baixa e instala o Revit, mas nunca fala e nunca comenta, porque ele tem acesso a essa interface, né? Muitas vezes acaba não sendo a equipe de projetos. Tem as extensões que você pode utilizar. Então, existem plugins, vamos assim dizer, que são extensões do Revit, que pode melhorar ou utilizar por alguma função que você talvez não conhecia. Então, publicar NWC aí para o Navisworks, conexão aí, com Revit InfraWorks, aqui tem um update para baixar, com Robot Structure Analysis, extensão para MAP, Fabrication 2024, Interoperabilidade Tools, que seria outra ferramenta. Então, existe outros plugins, né? Com Book Area ou Build Book também, que você pode baixar aí e instalar, que são extensões que vêm aqui no pacote para quem tem a subscrição aqui nesse caso, e também dependendo aí se você tem a licença estudante e etc. E na parte de bibliotecas, então, são os conteúdos, né, que você pode aí fazer um download depois deles, né? Então, aí, por exemplo, aqui, vamos supor, tem aí, vamos ver aqui, tem internacional, inglês, contente de Portugal, e aí você pode até procurar aqui, vou deixar aqui por nome, né? Então, em inglês, russo, aí são as bibliotecas de conteúdo que são as famílias, etc., que você tem aí de vários países e línguas diferentes aí que você pode baixar. E aqui tá, né? Brazilian Português Content Autodesk 2024 aí, nesse caso em português, que você pode fazer o download direto também, instalar quando você baixa, instala e você não tem nenhum conteúdo, você pode baixar aqui a parte. Em versões anteriores do Revit, isso você executava no momento da instalação do Revit, você tinha que selecionar. Se você não selecionasse, você tinha que voltar no processo de instalação novamente e selecionar os conteúdos que você não tinha. E aqui você pode baixar
aqui à parte. Então, dito isso, a gente pode clicar aí então em fazer download e baixar então o Revit, né, aqui para dentro. Então ele está fazendo o download aqui, né? Se a gente visualizar aqui, eu vou clicar para abrir diretamente ele, o nosso installer aqui. E aqui deixa permitir que o aplicativo faça alterações no seu dispositivo, Autodesk Create Installer. Eu vou dizer que sim. E ele vai iniciar aqui então esse processo de criar o instalador aí do Revit 2024 na versão em inglês aí que nós queremos instalar aqui nesse nosso computador. Então ele finalizou aqui o processo, né, de criar aqui o instalador. Então ele está perguntando se eu quero já executar o instalador ou abrir pasta. Vou clicar aqui em abrir pasta e veja que ele colocou aqui, né, dentro de downloads, Autodesk Revit 2024 e está aqui, né, o nosso Revit para ser instalado. Então eu posso clicar aí em Setup e iniciar a execução dele aqui automaticamente. Então já está preparando aí para a instalação. E aí já está executando. Só um ponto aqui no processo de baixar, se a gente visualizar aqui o download direto, né, se você parar o mouse aqui em cima, ele faz o download de um instalador offline, né, de Revit 2024, mas com 2024.1.1.1. Veja que ali embaixo está escrito isso. Então, só para tomar cuidado na hora de baixar, se você baixar desse formato, depois você vai ter que vir aqui e baixar a atualização e executar para ser o 2024.12. Então aqui deixa permitir, sim. Então, e ele vai começar aqui o processo de instalação do Revit, né? Então vou deixar aqui somente essa tela. E aqui então ele já está começando a executar a instalação. Então eu concordo aqui com termos de uso, vou clicar em avançar. Revit 2024.2, que seria então a última versão mesmo. E ele vai perguntar onde deseja instalar. Eu vou deixar na própria raiz onde ele coloca mesmo aí automaticamente. E lembrando que eu estou utilizando o meu C, onde eu tenho o meu SSD M2 NVMe, que seria aí de uma velocidade bem rápida, que assim então o software vai abrir, salvar e etc. E os arquivos eu vou deixando aí aqueles que estiverem trabalhando no dia a dia para executar eles rapidamente. Então o processo de abertura e também do software vai ser mais rápido. Se você salvar, né, esse caminho em um HD, por exemplo, um disco, não um SSD, nem SSD M2 NVMe, vai ser mais lento porque ele vai acessar esse outro disco mais lento. Então só para entender aqui o processo também da onde você deve instalar o Revit, eu estou instalando no meu disco, que é o único que eu coloquei aqui, que na verdade não é um disco, mas é um SSD M2 NVMe de mais de 7.000 aí de velocidade, que seria super rápido então para tanto o processo aqui de executar ele, de instalação vai ser mais rápido, tanto o processo também de abertura e salvamento dos arquivos na hora quando eu estiver trabalhando com o Revit. Então ele acabou de terminar aqui o processo de instalação. Lembrando que esse processo vai depender aí, né, o tempo vai depender de qual processador você está utilizando, qual é o disco, né, a velocidade do disco que você está salvando os arquivos, instalando e etc. Aqui no caso demorou apenas poucos minutos para executar. E aqui eu já posso clicar então em iniciar e ele já criou o ícone aqui também na nossa área de trabalho, né, que é o Revit aí 2024. Então ele já está abrindo o software. E é a primeira vez que a gente vai abrir ele, então a gente vai ver a parte de licença, né? Então aqui vamos começar, faça o login com sua ID da Autodesk, ou selecione um número de série, ou utilize uma licença em rede, né? Então nesse nosso caso, eu vou utilizar aqui o login, né, do ID, que seria o mesmo que se você fosse utilizar uma licença estudante e etc, né? Você fez a assinatura. Então no login aqui, a gente vai acessar, então eu já estou com ele aqui, você está conectado, ir ao produto, vou clicar aqui novamente no Revit, seu nome de usuário foi alterado para coincidir com o ID,
então no Revit ele já coloca o nome do usuário, né, como o nome do usuário do ID que eu tenho, né, para ele abrir ali. O Revit vai estar aberto, a seção ali em cima, exatamente com esse nome de usuário. Então, que ele vai estar identificando a pessoa, né, o usuário que está utilizando o Revit. Então, ele vai aparecer aí no login. Veja que ele alterou aqui para DTM Chile. E aí, aqui ele vai aparecer o primeiro acesso, né? Vamos valorizar a sua privacidade, os dados coletados nos ajuda. Então, aí você escolhe ajudar a desenvolver nossos produtos ou não, né? Aí, coleta de dados obrigatória. Então, existe uma coleta obrigatória e outros que poderia ser aí você aceitar ou não nesse caso. Vou clicar aqui em OK e já está instalado aqui o nosso Revit. Como é que eu sei qual que é a versão que ele está instalado? Vai estar aqui em cima, veja, Revit 2024.2, que seria a nossa última versão. Caso tivesse .1, etc., nós teríamos que baixar lá a versão de atualização. E aqui também a gente pode ver sobre Autodesk Revit 2024, ele vai aparecer aqui qual que é a última versão exata aí que ele está baixando, né? Que ele baixou e instalou, 2024.2063, né? Se a gente visualizar aqui nos updates, né? Aqui onde a gente entrou, vamos voltar aqui novamente, no nossa lista de updates aqui, voltar mais uma vez, aqui ele vai mostrar aqui qual que é a versão. Veja que aqui ele vai aparecer. A última versão é essa daqui. Então aqui está o número exato que está aparecendo ali. Veja, aqui é 2023, 10, 29, 2023, 10, 29, 15, 15. É esse daqui. Então realmente nós estamos com a última versão do software instalado da maneira correta. A partir de agora eu posso começar a trabalhar porque eu já tenho tudo instalado corretamente. Por exemplo, até eu vou abrir um projeto qualquer aqui dele e a gente gostaria de inserir alguma família e não tem, ou algum conteúdo, a gente pode buscar lá no site da Autodesk, lá na parte de fazer download e baixar esses arquivos. Então, vou selecionar uma planta aqui qualquer. Então, vamos supor que aqui, né, nesse caso, eu vou colocar aqui inserir. Veja que aqui ele acabou baixando, instalando para mim a versão, como eu falei, aqui a versão que deveria ser ali em inglês no momento da instalação, mas de alguma maneira ele identificou ali a minha interface como em português e está abrindo aqui Revit em versão português. Daqui a pouquinho eu vou mostrar exatamente como você ter os dois, tá? A versão em português e inglês aí dentro do seu computador. Então, nesse caso, vamos supor aqui na parte de inserir, carregar famílias, e tem alguma família que eu queira baixar. Então, aqui na parte de Libres, vamos supor que aqui eu queira baixar algum conteúdo. Aqui tem em português, mas não tem aqui, no caso do Brasil, mas está faltando também algumas famílias aqui. Então, como é que a gente pode baixar, né? Então, a parte de inglês tem essas daqui, mas também está faltando. Então, nesse caso, como é que a gente pode baixar esse conteúdo também? Então, vou deixar aqui o Revit aberto. A gente vai voltar aqui no site da Autodesk. Vamos entrar aqui na parte de biblioteca. E aqui na parte de biblioteca, eu vou selecionar então o conteúdo aqui do Brasil, por exemplo. Então, vamos ver aqui. Está por aqui. Brasília em português contente. Eu vou fazer aqui, fazer download. E ele está fazendo o download do arquivo. E a gente vai abrir esse arquivo assim que ele terminar de baixar, para a gente atualizar esse conteúdo também. Lembrando que a gente tem outros aqui que a gente pode baixar também, né, em inglês, espanhol, etc., dependendo daquilo que você precisa, e executar da mesma forma. E daqui a pouco a gente vai ver ali como a gente pode manter o Revit também em português e inglês, né, tendo o mesmo executável, trocando ali uma pequena extensão dele, um nomezinho lá, que ele vai funcionar os dois. Então, veja, ele está terminando de baixar aqui. Se eu clicar aqui, ele já baixou. Veja que está aqui.
vou clicar aqui na pastinha só para a gente ver ele. Ele está aqui. Ele tem 1 GB de tamanho aí praticamente. Nesse caso, né, como é uma instalação que ele não vai, ele vai instalar as pastas, não vai alterar exatamente o Revit, eu poderia até deixar o Revit aqui aberto, tá? Então vou executar 2 cliques, mas caso ele peça para fechar o Revit por algum motivo, a gente vai fechar ele ali. Então desde que o aplicativo faça alterações, sim, e ele vai então baixar, terminar de instalar aí todo esse conteúdo que a gente acabou de baixar. Veja, Autodesk Imperial Content, install, e ele vai começar a executar aí a instalação. Então ele já está aí salvando os arquivos rapidamente. E aí já está instalado, vou clicar aqui em Finish. E agora se a gente voltar aqui no Revit novamente, na parte aqui de carregar famílias, se a gente entrar aqui e entrar aqui em português, veja que ele adicionou um novo aqui. E aqui está então todas as famílias que a gente acabou de baixar, né? Então se a gente precisasse inserir alguma coisa daqui, por exemplo, nesse caso aqui, vou pegar uma coisa qualquer, uma porta, então estaria aí, poderia abrir e já carregar ela aqui para dentro do projeto. Então é assim que você pode então atualizar a parte aí da sua biblioteca, daquele conteúdo que não foi baixado automaticamente no processo da primeira instalação e deixar ele aqui. Vou fechar o Revit aqui e agora a gente vai ver a parte de deixar o Revit na versão português e também em inglês, né? Então nesse caso, veja, esse Revit que está aqui, se eu clicar com o botão direito nele e entrar aqui nas propriedades, a gente vai ver que o Linguist, de alguma forma, ele entendeu ali o PTB. PTB seria em português. Mas como é que eu posso, né, deixar os dois? Veja, eu posso fazer dessa forma. Aqui eu posso renomear até mesmo esse cara aqui. Vou apertar aqui F2. Vou deixar esse aqui como PTB. Vou selecionar o mesmo, copiar e colar na minha área de trabalho. Então eu tenho dois PTB. Nesse caso aqui, eu vou chamar esse daqui de inglês. No caso, eu vou deixar ENU, que é o que a gente vai precisar colocar ali na extensão. Então, como eu deixo, isso aqui é só renomeando mesmo, não estou fazendo nenhuma alteração nele. Botão direito, aí vou entrar aqui em propriedades e agora sim eu vou alterar. Veja que aqui ele está PTB, né? E nesse caso, a gente quer deixar ele aqui como ENU, que seria inglês. Então, eu tiro o PTB e deixo aqui ENU. Então, ENU. Então, o Linguist vai ser em inglês. Vou clicar aqui em aplicar. Ok. Então, esse é o nosso Revit em inglês. Vou abrir ele. E esse vai ser o nosso Revit em português. Então, independente de qual versão você baixou, depois você pode fazer isso que a gente está fazendo aqui agora. E normalmente eu acabo deixando as duas caso eu precise. Mas eu utilizo normalmente a versão em inglês. Veja, Architecture, Structure, Steel, Insert, Annotation, está tudo aqui, nesse caso, em inglês, né? E aí eu vou abrir o próximo. Vamos abrir aqui o outro também. Então, vou clicar aqui em cima, então, do PTB em português e vou abrir ele. Então, a gente vai ter os dois Revits, então, abertos. Um em versão em inglês e a outra versão em português. Então, veja, massa do terreno e etc, né? Deixa eu voltar aqui. Veja, massa terreno, visto, colaborar e etc. Então, esse está o Revit em português. E aqui nós temos aí o Revit em inglês, né? Então, o mesmo Revit que foi instalado, a gente consegue alterar ali ele um para PTB e o outro para ENU, deixando um em português e o outro em inglês nesse caso. Veja, vou clicar com o botão direito só para a gente finalizar aqui em propriedades. E no PTB, aqui, propriedades, e a diferença deles é exatamente essa. Aqui está ENU e aqui está PTB, e a gente pode utilizar as duas versões do Revit aí sendo instaladas desta forma, tá bom? Então, é isso. Vou mudar aqui a tela para mim. Então, é assim que nós podemos aí
baixar, instalar o Revit, né? Configurar ali, visualizar a parte de qual versão da última que eu estou utilizando, como a gente pode baixar e atualizar essa última versão. Vimos também quando a gente perde algum conteúdo de família, como a gente pode baixar e instalar aqui no Revit, como a gente pode baixar o mesmo Revit e utilizar alterando ali o instalador em português ou em inglês, por exemplo, nesse caso. E vimos também algumas dicas aí em qual momento você deve utilizar a última versão do Revit, né? Tudo isso aqui nessa nossa aula de hoje. Então é isso. Muito obrigado e nos vemos numa próxima aula. Até mais.